Biologicamente falando, a gente tem, né, sente dor e trava. Então, assim, isso acaba potencializando a sua dor, você travar a sua musculatura, né? Então, é uma coisa importante da gente falar antes e durante também, né, o trabalho de parto. Então, todas as massagens, sugestão de posições e etc., imersão em água, bolsa de água quente, utilização de aromaterapia, rebozo, tudo isso, a ideia de tudo isso é justamente te dar esse relaxamento muscular necessário para você conseguir passar por aquela contração de uma maneira mais branda. Agora é isso, né? Limiar de dor é muito relativo de mulher para mulher, porque eu acredito muito nisso, né? Que a dor começa aqui, na cabeça. Então, tem algumas mulheres que toleram a dor de uma maneira muito mais fluida e tranquila do que outras, porque é a história daquela pessoa, né? É a história daquela mulher. E eu gosto muito de falar para as minhas doulandas o seguinte: como é que você consegue estar tranquilo para algo que você desconhece, né? Então, a dor começa daí também, de você não conhecer o processo, de não discutir com o obstetra durante as consultas todas as possibilidades. Quando você se sente confiante naquelas pessoas, né, que estão ao seu redor, a possibilidade de você se sentir acolhida, amparada, aumenta muito, e isso faz também com que você sinta, ou pelo menos tenha uma percepção diminuída da dor. Né? Ninguém está dizendo que não vai sentir a dor, não é isso. É só que você pode trabalhar a maneira como essa dor te afeta, né? E eu também brinco pra caramba com a questão do propósito da dor, que é aquilo assim, você tá andando e bate o dedinho na quina do móvel. Caraca, que dor inútil! É lógico que aquilo dói pra caramba. Uma cólica renal, né? Tipo, expulsar um cálculo do rim. Caraca, que dor inútil. E todo mundo diz que é a única dor que se compara à dor do parto, né? A dor da expulsão de um cálculo renal. Oxa. Então, nunca tive, então não também posso comparar. Não. Cálculo renal nunca tive. Nunca tive. Então, mas enfim, essa dor é uma dor inútil. A dor do parto não. Você tá sentindo aquela dor porque o seu filho tá chegando. É todo um processo, tem um propósito. Cada dor que vem é uma dor a menos pro fim daquele momento, né? Para uma mudança de vida que vai acontecer. Então, estar dentro daquele ambiente, entender o que está acontecendo faz muita diferença. A acolhida faz muita diferença. E isso não significa que uma mulher, a mesma mulher, vai ter a mesma sensação de dor em partos diferentes, né? Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, tive 2 partos normais e a minha percepção de dor nos 2 trabalhos de parto foram completamente diferentes. O que você acha que aconteceu de um pro outro? Difícil de dizer, mas eu acho que a questão do ambiente fez muito. Primeiro que assim, que a questão do desconhecido, né, era uma coisa que me afetava muito, de você, cara, tá ali pela primeira vez. Então, meu primeiro parto foi muito mais longo, muito mais batalhado, digamos assim. Não difícil, porque fluiu tudo bem, mas difícil no sentido do tempo, né? O segundo parto foi um parto muito mais intenso de sensações, mas eu não me senti em sofrimento. Eu tava bem, tenho saudade, inclusive, dos meus partos. As minhas doulandas falam, gente, que loucura é essa? Eu tenho saudade dos meus partos, daquela dor doida, porque quando você passa pelo momento de uma maneira gostosa, né, dentro, né, de toda aquela intensidade, muitas vezes você sente saudade daquilo. Agora, não significa que não dói, né? É como você enxerga mesmo o processo. No momento vai ser intenso, mas não significa que você precisa sofrer com aquilo, né? E se entrega, nada junto com a onda, né? Não vai de frente para ela no embate frontal, nada junto com ela. Nada junto. E aí você consegue chegar mais longe. Exatamente. É uma onda. Ela sobe e ela desce e vai passar. Então, assim, resumindo, né? Tirando todo o processo que eu acredito que seja o principal, que é o trabalhar não farmacologicamente durante todo o pré-natal. Sim. Né, o conhecimento sobre o que está acontecendo. A gente tem de práticas a possibilidade da água. A água ajuda muito. Muito. Imersão em água. Ou chuveiro, ou a bolsa. Enfim, ou a imersão em água.
A água ajuda muito, a hipnose, a aromaterapia. Tem pacientes que fazem acupuntura também, para nível de dor. Né? O rebozo, que é a movimentação. Explica um pouquinho o que é o rebozo, acho que as pessoas podem não Rebozo saber. é um chale mexicano muito utilizado na cultura, né, mexicana, que foi popularizado aqui no Brasil através da parteira Naolive Naver, que inclusive mora aqui no Brasil, em Florianópolis, atende partos, né, lá na região sul do Brasil. Se popularizou com ela, né, aqui. E é um tecido comprido, onde você faz várias massagens, você tem possibilidade de várias massagens com mais intensidade, de chacoalhar ou para abraçar a mulher, né? Você consegue utilizar o rebozo de formas diferentes e esses movimentos, para algumas mulheres, são movimentos que liberam tensões e acabam ajudando na sensação dolorosa. Algumas mulheres gostam, né, dessa chacoalhada, outras nem tanto. E também isso varia, né? Tem mulher que gosta do toque da massagem, tem mulher que não gosta. Tem isso vai... Às vezes a gente vai colocar a mão, né? Assim, eu tento chegar de mansinho e começando a fazer de leve. E aí, se a mulher falar que tá ok, aí você coloca mais pressão. Tem massagens que são com pressão, que outras que tem a chacoalhada. Depende muito da mulher, da sensação de cada uma. A questão da lombar que você falou, né? Algumas que querem mesmo aquela pressão ali no sacro, já outras você coloca a mão e quer que tire. Então para algumas mulheres só a palavra mesmo e você estar do lado, às vezes a própria presença já é aquele alívio, né? Não farmacológico, aquele olhar, né, o apertar da mão. Algumas coisas são mais sutis e outras não. Outras mulheres vão precisar mesmo não, eu quero muita massagem, eu quero muitas posições, eu quero vocalização. A gente acabou não falando, mas vocalização ajuda muito você colocar a dor pra fora, né, você jogar a dor pra fora. Mas varia de mulher para mulher. Não tem como saber. A gente não tem como saber como cada... A gente nunca sabe, né, como é que vai ser. Nunca sabe. E é outra coisa que eu falo, não crie uma expectativa de eu vou parir nessa posição, fazendo isso, fazendo aquilo. Você não sabe, né? Só deixa acontecer, deixa a vida me levar. Algumas mulheres perguntam até, mas qual é a melhor posição? É aquela que você se sente mais confortável. Exatamente. Porque às vezes a gente fala, fica acocorada, fica na banqueta, sei lá, fica de 4, mas a mulher fica e não fica confortável, né? Acaba aumentando a dor, então isso também é importante, né? Tem mulheres que pensam, não, meu sonho é ter o bebê na posição X. Mas, gente, aí você fica na posição X e você não se sente bem. Então vai pra Y. Até porque o seu vai corpo testando, vai testando. Existe toda uma questão de a dor também te guia, né? Então, assim, se essa posição tá ruim, provavelmente você precisa mudar essa posição para um encaixe melhor daquele bebê. Então, assim, a paciente sem a analgesia, né, sem a intervenção analgésica ali na coisa, ela consegue conduzir melhor as posições para que o parto transcorra um pouco melhor, né? E eu acho que esse é o ponto, assim, hoje a gente conversou um pouquinho sobre os métodos não farmacológicos, eles são inúmeros, a gente tem muita opção de como fazer com que a mulher passe pelo processo sem ter nenhuma intervenção e com um alívio, uma melhora da sensação dolorosa. Eles existem, eles estão aí, a gente tem como lidar com eles. Mas, e se eu não lidar com eles? Também existe a opção farmacológica. E eu prometo que eu vou trazer o anestesista aqui pra gente conversar um pouquinho sobre isso também. E quem vai querer analgesia, como pode, quando pode, o que acarreta, quais os problemas de usá-la. Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Fica aí de tema para os próximos vídeos. Mas, por enquanto, vamos falar um pouquinho sobre os não farmacológicos. Conta aqui pra gente nos comentários como é que vocês lidaram com esse momento. A gente sabe que as pessoas que têm filho no SUS têm uma dificuldade muito grande de acesso à analgesia, então a maioria acaba não passando pelos métodos farmacológicos. E aí, como é que vocês lidaram com isso? Vocês tiveram algum apoio? Vocês tiveram uma doula com vocês? Vocês tiveram um obstetra falando e ajudando? Tiveram acesso à banheira? Não tiveram acesso à banheira? Conta aqui pra gente, narra um pouquinho do parto de vocês, vamos debater, vamos levar informação, levar história
para outras mulheres. Vamos tentar ajudar quem ainda não passou por isso, quem tá buscando informação. Um beijo, pessoal. Obrigada, Suzana. Muito obrigada por estar aqui comigo. Quem ainda não segue a Suzana, corre lá pra seguir, é @doulasuzana. E ela fala bastante sobre isso lá no Instagram dela. Se vocês não conhecem, corre pra conhecer. Se vocês ainda não conhecem o meu Instagram, @doutora Mayra Della Roque, também tem informação pra caramba por lá. Um beijo, gente. Até semana que vem.